Em cima do fato, com Edilene Lopes. 8h17, depois de Alexandre de Moraes, Edilene, os Estados Unidos começam a reunir documentos para retaliar a esposa do ministro. Bom dia. Bom dia, Travassos, bom dia, Kátia, bom dia aos nossos ouvintes. Sim, começa. Se houver um novo passo nessas sanções, nessas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou então algo que seja do Supremo Tribunal Federal relacionado ao ministro e que o governo dos Estados Unidos considere que seja um avanço nas infrações que, segundo eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal está cometendo contra os direitos humanos, haverá novas sanções. Só que os próximos alvos não são ministros do Supremo Tribunal Federal. É Viviane Barsi, a esposa de Alexandre de Moraes. Essa é uma apuração nossa da última sexta-feira, inclusive, mas essa conversa vem ganhando força nos últimos dias. Eu converso bastante com o núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo eles, os dados de Viviane Barsi já estão na mesa de Donald Trump, que pode tomar mais essa medida. Por que punir a esposa de Alexandre de Moraes? Porque ela seria uma forma de sobrevivência financeira dele para a utilização das empresas que ele não pode utilizar por causa da sanção que está sofrendo. Nós vamos lembrar aqui um caso, não é nada comparável, mas só para a gente ter uma ideia, não houve uma punição à esposa do Eduardo Bolsonaro, porque ela seria considerada alguém que poderia estar dando uma sobrevivência a ele para além das punições que ele estava sofrendo. É isso também nesse mesmo sentido em relação à esposa de Moraes. O fato de ela poder utilizar empresas que ele não utiliza por causa da sanção que ele sofreu, poderia ser uma forma de ele burlar as punições da Lei Magnitsky. Por isso, as punições poderiam ser aplicadas à esposa de Moraes também. O governo dos Estados Unidos reúne as informações sobre ela, creio que hoje já tenha todas, e se houver um novo passo de Alexandre de Moraes, um novo alvo é a esposa dele. Em caso de decisões colegiadas que possam afetar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou seus aliados e que também sejam consideradas excessos, aí sim partem para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E o governo dos Estados Unidos, vamos lembrar, tem feito essas ameaças de forma institucional. Na página da Embaixada dos Estados Unidos, eles têm dito sobre o que consideram em relação à posição do STF, e isso estão sendo considerados avisos para o governo brasileiro, para o Congresso Nacional e também para o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Travassos e Kátia. Oi, Edilene, por que ainda não saiu o plano do governo contra o tarifaço de Donald Trump? Pois é, Kátia, vamos lembrar que há cerca de 2 semanas, 3 talvez, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista exclusiva aqui na Itatiaia e disse que antes do tarifaço, esse plano de contingenciamento já estaria pronto e seria submetido à avaliação do presidente Lula. O que acontece neste momento é que esse plano, bem avançado já, praticamente pronto, está sendo estudado detalhadamente depois do tarifaço, que não começou a valer no dia 1º e sim no dia 6, e teve várias mudanças, já que o governo americano recuou em cerca de 700 produtos nessa taxação de 50%. O que o governo brasileiro quer, além de fazer as articulações bem amarradas com o Congresso Nacional, que vai receber os projetos de lei que vão fazer esse plano de contingenciamento funcionar, é saber qual será a exata medida dessas punições dos Estados Unidos depois da conversa que Fernando Haddad tiver com o secretário do Tesouro americano Scott Bessent. Por isso também o governo tenta sentir exatamente, e o Haddad falou isso aqui, embora ele tenha estipulado uma data para a entrega do plano de contingenciamento, que o governo brasileiro precisava saber exatamente o que o governo americano faria para aí sim adotar medidas precisas. E essa conversa nova da próxima quarta-feira pode surtir algum efeito. Esse plano deve ser apresentado, a expectativa pelo menos é ainda hoje, mas o que o governo tenta é sentir nesse termômetro qual é o exato impacto para que tenha um plano também preciso, porque ele vai significar desembolso de recursos do governo federal que o governo não precisava fazer nesse momento se não fosse o tarifaço, já que tem que haver socorro aos setores produtivos, ofertas de linhas de crédito, vai sair dinheiro do caixa do governo federal por conta disso. Então, como o governo já tenta manter aquela programação que vinha fazendo para esse ano, para os 4 anos de governo, estão tentando tratar com precisão esse caso para que haja uma preservação dos cofres públicos e do orçamento, mas também um socorro a quem vai sofrer e já está sofrendo com esse tarifaço, além de todos nós, é claro, com uma possível alta de alguns produtos.